Boa noite, pessoal, tudo bem? Deus abençoe todos. Vamos dar início a mais um estudo aí pelo Amigos do Caminho, né? Estudando sobre doutrina espírita, evangelho, espiritualidade, temas ligados à mediunidade, ao mundo espiritual, né? Buscando aí dividir conhecimento, dividir, né, afeto, carinho, né? Em nome sempre do bem, do amor, né? Em nome de Jesus. Boa noite aí a todos os companheiros, né? Como a gente já tinha avisado, né? A partir de agora, nos domingos, até a gente definir como é que vai ficar os horários, né, dos nossos estudos no domingo, a gente vai aproveitar os estudos de domingo para tirar dúvida, né? E para responder questões, né, dos companheiros aí acerca da espiritualidade, da doutrina espírita, do evangelho, das questões espirituais, né? Muitas vezes as pessoas têm vontade de saber alguma coisa, tem dúvidas, né, sobre as questões, né, da doutrina espírita, né? A doutrina espírita que é tão consoladora, né? A gente pega lá a famosa frase do Emmanuel, né, que a doutrina espírita ela é baseada no consolar e no instruir, né? O Emmanuel fala isso, os espíritos falam isso para o Kardec na codificação espírita. E o nosso objetivo, né, é a gente aproveitar, né, essa uma hora, né, vamos dizer assim, né, que a gente tem durante o domingo, né, nessa parte de estudo, para a gente poder, né, conversar sobre alguma coisa, algum tema relevante, algum tema que seja interessante aí, né, para o pessoal dentro aí do arcabouço da doutrina espírita, né. Claro que a gente não sabe tudo, né, muito pelo contrário, né, como dizem, né, bem os amigos espirituais, né, somente o tolo acha que sabe tudo, mas, né, o nosso objetivo é, acima de tudo, falar, né, sobre temas que estão dentro ali, né, do espectro da doutrina, né? Então a gente vai tirar hoje, esse domingo, como vários outros, né, para a gente poder estar respondendo as questões do pessoal, né, acerca dos temas da doutrina espírita. Então quem tiver aí alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa que você tenha vontade ou curiosidade, né, sobre a doutrina dos espíritos, né, pode mandar a pergunta aí e a gente vai estar tentando, né, pensar juntos aí, né? A gente sabe que, né, a maioria das respostas boas são aquelas que trazem mais dúvidas, né, ou que trazem mais perguntas, né? Então todo conhecimento ele é progressivo, né, gente? A gente sabe que o conhecimento da gente, a gente vai aprendendo um pouco, a gente vai progredindo, a gente vai crescendo, né, no devido entendimento das situações espirituais, e a gente vai trocando, né? Então quem tiver aí alguma questão, alguma dúvida aí sobre os temas da doutrina espírita, do evangelho, né, da espiritualidade, da mediunidade, né, fique à vontade aí para perguntar, né, escreve aí para nós, que nós vamos falando um pouquinho de cada coisa, tá, gente? Muita gente, né, quando a gente vê esse momento que a gente está, né? Ô, dona Silvia, tudo bem? Aproveitando, né? Muitas vezes as pessoas, né, veem essa passagem de ano, né, todo esse movimento aí, e muita gente pergunta, né, sobre o que a espiritualidade acha, né, do futuro, né, ou acha das situações pelas quais nós estamos passando, né? E é interessante a gente tentar entender, é claro, né, que a visão dos espíritos sobre o mundo material ela é bem diferente da nossa, né? Surgiu estudar o livro Paulo Estevam nos Domingos. É um livro muito bom, né? Eu gosto muito, né? É uma boa ideia, né? Eu vou anotar isso aí com carinho, viu, amigo? É uma obra que a gente gosta muito mesmo, muito, muito mesmo, né? É um livro que gera muita, vamos dizer assim, possibilidades aí de aprendizado, né? Os livros do Emmanuel, em geral, né? Tem um amigo espiritual que sempre fala pra gente que se a gente quer realmente entender, né, a essência da doutrina espírita, né, na questão do evangelho, ali, na questão da revivência, né, do cristianismo, né, que é uma das propostas, né, da doutrina espírita, a gente, né, tem que buscar o Emmanuel, né, porque os romances do Emmanuel, né, você pega lá os 5 livros de romance do Emmanuel, que não são mais romances, né, são estudos, né, mas são fundamentais para a gente poder compreender tudo. Opa, tudo bem, Luzia? Tá? Desculpe a vista, né? Tudo bom, amiga? Bem-vinda. Então nós temos lá 5 livros do Emmanuel, né? Que Há 2000 anos, que conta a história dele, né? Como Publio Lentulus, quando ele conheceu Jesus. A continuação, que é os 50 anos depois, que mostra a reencarnação após aquela, né? Do Publio Lentulus, né? Do Emmanuel, né? Que ele vai ser o escravo Nestório.
E é interessante, né, que nesse livro nós vamos conhecer um outro personagem que vai permear os outros livros do Emmanuel, que é a Célia, né, a Célia que vai voltar num dos outros livros, né, que é o Renúncia, né, ela vai ser a Alcione, né, do livro Renúncia. Nós temos o livro Ave Cristo, né, que é outro livro fantástico do Emmanuel, e nós temos o Paulo Estevam, né, que ele é meio desconectado das obras do Emmanuel, até porque o Emmanuel nunca conviveu com o Paulo, ele fala que ele viu o Paulo uma vez só, né, eles se encontraram na rua depois que ele foi, né, desenvolver ali um conhecimento maior, mas quando ele estava encarnado, ele encontrou com Paulo e não sabia quem era, só sabia que era um cristão, né? Catiúza está perguntando aqui, boa noite, Jesus vem sua evolução em outro planeta? Então, né, esse é um dos temas que o pessoal mais gosta, né? Então, um espírito como Jesus, ele é muito mais velho que a Terra, né? Então, o espírito, né, o Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, que os mundos onde Jesus fez o seu processo evolutivo, né, já se perderam na poeira dos sóis. O que isso quer dizer? Já nasceram, existiram, chegaram na sua culminância, né, e já deixaram de existir para virar poeira e virar outros mundos, né? Então, assim, Jesus é um espírito muito, muito antigo, né? Alguns companheiros espirituais falam que Jesus é anterior até ao nosso universo, para vocês terem ideia de tão velho que ele é, né? Mas que ao mesmo tempo existem outras entidades muito mais velhas que ele, né? Jesus é um espírito que ele assume o papel, né? Ele é aquilo que alguns espíritos denominam como filho criador, né? Que é um espírito que chega num nível evolutivo tão grande que ele consegue se tornar responsável, né, por um grupo de outras entidades a nível planetário, né? Então Jesus, ele é um filho de Deus, é um espírito que tem a sua trajetória evolutiva, que chegou num ponto tal que ele se torna responsável pela evolução dos seus irmãos mais novos numa determinada região, né, que é que é onde nós estamos aqui, né, no planetinha Terra aqui, né, fruto e criação, né, materializado pelo amor de Jesus, né? Então Jesus, segundo as informações espirituais, os espíritos amigos, né, ele é o espírito que, quando a Terra, né, começou a desprender, né, os primeiros gases, as primeiras poeiras ali da nossa nebulosa solar, né, que é aquela região que formou, né, o berçário do nosso sistema solar, né? Então, quando formou-se o Sol ali e o que sobrou do Sol formou os planetas, né, numa órbita circular, né, a Terra começou a ser formada e Jesus já estava naquele processo ali, naquele momento, como, né, o Cristo, né, como um ser além da nossa imaginação, presidindo, né, desde que a primeira poeirinha encontrou com a primeira poeirinha, né, que foi juntando até formar uma massa planetária, né, e nos bilhões de anos aí, né, do esquentar, do esfriar, do criar-se atmosfera, né, de terem condições para a vida, Jesus presidiu isso tudo. Então, para a gente, né, que está aqui, vamos dizer assim, né, dentro, né, dessa criação de Jesus, que é o planeta Terra, né, é até difícil da gente mensurar o que é Jesus de verdade, né? Nós conhecemos Jesus, um indivíduo encarnado ali, que divide a história da humanidade entre antes e depois, né? E que vai liderar o nosso processo evolutivo. Não, só uma correção, Luzia. Jesus não foi o primeiro, tá? Jesus é o mais evoluído do nosso mundo aqui, né? Mas antes de Jesus já existiram outros seres e outros mundos, né? Tanto é que o Emmanuel fala dos mundos onde Jesus fez a evolução, que com certeza também tem um responsável, tiveram, né? Que já que não existem mais, né? Então você imagina que tinha toda uma população e tinha seres no mundo espiritual de lá também, né? Então Jesus, ele é o mais velho do nosso ponto de vista, né? Dentro aqui do escopo do planeta Terra, né? Mas do universo afora aí, do multiverso, da multirealidade, aí, como diz o Luke, né? Jesus né, é mais um companheiro aí que está também no seu processo de crescimento, né? Tudo dentro, né, de um encadeamento, né? Então o Emmanuel, né, eu gosto muito da historinha que o Emmanuel conta para o Chico para explicar isso, que eu acho que facilita para a gente, né? Em determinado momento da vida do Chico, ele pergunta para o Emmanuel, fala assim: mano, todo mundo fala que Jesus é Deus, Jesus é Deus? Aí o Emmanuel fala assim: ó, Jesus não é Deus não, vou te explicar a diferença de Jesus para Deus. E aí diz que o Chico está lá na casa dele, né? O Emmanuel tira o Chico sai do corpo, né? Via desdobramento, e o Emmanuel mostra para o Chico nosso planeta Terra. Ele fala assim: ó, tá vendo aqui a Terra, Chico? Olha que maravilha, né? O nosso planeta aqui com a Lua, né? Nosso mundo azul que nos abriga há tanto tempo. Tá vendo isso aqui, Chico? Jesus é responsável pela Terra, tá? Ele mostra a Terra para o Chico. E aí ele puxa o Chico, né, e mostra para o Chico o nosso sistema solar, o Sol, né, os planetas girando em torno do Sol, dos quais a Terra é um, né, um deles.
e fala, tá vendo, Chico? Tá vendo nosso sistema solar aqui, com a Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Vênus, Marte, né, girando em torno do nosso Sol aqui? Tem um espírito, né, que é responsável por isso tudo. E Jesus é um dos espíritos, né, como coordenador da Terra, que ajuda esse espírito. Aí ele puxa o Chico de novo e fala, você tá vendo aqui, ó, Chico? Uma constelação, né, várias estrelas localizadas em locais diferentes, dos quais o nosso Sol é uma delas. Essa constelação com cada estrela com seus mundos, tem um ser que é responsável por ela. E aí ele puxa o Chico de novo e mostra assim, Chico, agora eu vou te mostrar outra coisa. A nossa galáxia, 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de sóis. Cada um desses 100 bilhões tem seus planetas, cada um dos seus planetas tem os seus responsáveis, tem um espírito que é responsável pela galáxia inteira, a Via Láctea. E ele vai, puxa o Chico, mas fala, vendo aqui, Chico, aí tem, né, um super aglomerado com bilhões de galáxias, depois tem um universo, aí o Chico vai, chegou em Deus. Fala, não, depois do universo, aí vem Deus. Né? Aí ele vai diminuindo, né? É como se a gente pensasse, né, de um jeito, uma analogia mais simples. Imagina a nossa casa, né? Quando a gente nasce dentro da nossa casa, o ambiente da nossa casa representa tudo pra gente, né? Jesus é a mãe da casa, vamos dizer assim, que cuida da gente, né? E pra gente, enquanto bebês que somos, a mãe é tudo, né? E aí um dia, a nossa mãe nos leva para dar uma volta no quarteirão. O quarteirão é o nosso sistema solar. E fala assim, nossa, aqui meu filho, tem outras casas, né? Tem outras moradas na casa do pai, né? E eu, aquele bebezinho abraçado com a minha mãe, fica assim, que isso? Eu achava que minha mãe é tudo e todos, né? Mas o meu planeta Terra é só a nossa casa. O quarteirão é o sistema solar. E aí a mãe ri, né? O menino fala assim, então isso aqui é tudo que existe, mãe? Né? O sistema solar? A mãe ri e fala assim, não. O nosso quarteirão é apenas um, né, de vários que formam o bairro, que depois vão formar a cidade inteira. A cidade é a galáxia, né? E o que acontece? A cidade vai formar um estado, e esse estado é o nosso universo. Olha só, né? Então, assim, a nossa mãe, ela cuida da nossa casa, mas existe um responsável, né, pela nossa rua, pelo nosso bairro, né? Não existe um prefeito da cidade, não existe um governador do estado, não existe um presidente da república, né? Imagina um presidente do planeta, é Jesus, né? Existe uma teoria que existe uma hierarquia no universo, né? Você acredita nisso? Existe uma hierarquia que é uma hierarquia de evolução. Os espíritos mais evoluídos, né, velam por aqueles que estão abaixo deles, evolutivamente. É o nosso caso. Por exemplo, nós aqui, os seres humanos, nós somos evolutivamente superiores aos animais. Ou seja, nós somos mais velhos do que os animais. Então, qual que é a nossa tarefa diante dos animais? Orientá-los, guiá-los e amá-los, coisa que a gente não faz muito bem, né? Até porque nós somos muito infantil ainda para assumir esse papel. Mas vocês concordam que, por exemplo, os animais são mais aprimorados evolutivamente do que uma planta? E uma planta é mais aprimorada com vírus, e um vírus é mais aprimorado com a pedra, né? E Jesus é mais que a gente, né? Olha só, existe uma hierarquia, tá? Mas essa hierarquia, Catius, ela é baseada no quê? Na evolução moral e no amor. Né? Você vê lá o nosso lar, que é a colônia onde o André Luiz vive. Tem um governador do nosso lar. Né? Por que o governador do nosso lar é o governador lá? Porque ele é o espírito que mais ama, mais trabalha, mais se dedica, mais amoroso, mais gentil, mais compreensivo, mais iluminado, mais disposto a fazer o bem. Ele é o líder natural. No mundo espiritual, diferente ainda, né, do plano físico, né? No plano físico os nossos líderes ainda são muito mais reflexos da nossa totalidade do que os seres superiores, né, do nosso planeta, os encarnados, né? Não temos isso ainda no plano físico, mas a gente vai chegar lá um dia. O mundo espiritual superior, ele é dominado, né, até dominado, ele é dirigido por espíritos cada vez mais bondosos. Né? Então, quando você tem vários espíritos iluminados no lugar, naturalmente, aquele que for mais evoluído, ele vai assumir a liderança. Né? E essa liderança, eles trocam de papel se for necessário. Por exemplo, agora nós temos que lidar com a questão médica aqui. Qual que é o espírito desse grupo aqui que tem mais conhecimento da medicina? Ele lidera. Agora nós vamos, né, lidar com ciência. Qual que é o mais evoluído na ciência? Então ele lidera. Eles não têm, né, dificuldades para lidar com essas coisas. Opa! João fala no Apocalipse, sim, fala lá do Cristo solar, né, um ancião de anos, né, que ele fala que é o cara que é igual a Jesus, porém mais velho, né, semelhante ao Filho do Homem, com cabelos brancos como a neve, né. O João Evangelho não consegue descrever, né, que é o guia espiritual do sistema solar. Ele fala assim, é igual a Jesus, mas é mais velho. Né? A gente entende a aparência física.
Né? O que o João está tentando explicar é o seguinte: eu vi alguém que parece com Jesus, mas eu já percebi que é mais velho que Jesus. Né? É interessante mesmo. Nós encontramos com os nossos animais que partiram? É possível, mas não é vamos dizer assim, a regra. Por quê? Porque os animais que desencarnam, né, ou morrem, né, fala desencarno, o pessoal não gosta muito porque, né, o espírito do animal ainda não está no nível humano. Ele está evoluindo para entrar no nosso estado ainda, né, vamos dizer assim, que nós somos o próximo degrau da escada dos animais, né? E claro que os animais se subdividem, né? Claro que, por exemplo, um cachorro, ele é muito mais evoluído, até que eu não gosto muito dessa palavra, né? Depois que a Isabela, uma amiga minha que é bióloga, me falou que evolução nem sempre é aprimoramento, eu prefiro usar aprimoramento, né? Então você pensa, o cachorro é um ser muito mais aprimorado do que a barata, né? Então os dois são animais, né? Um é um inseto, o outro é um animal, um mamífero, né? Mas basicamente o que acontece? Os animais, quando eles morrem, né, eles já seguem o processo reencarnatório dele imediatamente. Ou seja, o cachorro desencarnou aqui, por exemplo, minha gatinha aqui, minha gatinha desencarnar. O que pode acontecer com ela? Ela vai ser atraída pelo primeiro gato em condição, né, o princípio espiritual dela sai do corpo dela, morreu, né? Ele vai ser atraído pelo primeiro gatinho ou gatinha, né, em condição reprodutiva que tiver aqui na região. Assim que eles cruzarem, ela já volta no processo. Os animais, eles precisam ainda, né, dado a infância evolutiva deles, de estar no plano físico. É possível eles ficarem no mundo espiritual? Se a espiritualidade interferir para isso, tá? Aí é outra história, mas é possível, tá? Mas de regra geral, né, o princípio espiritual já volta, tá? Mas é possível a gente encontrar com eles? É possível, sim. Até porque no mundo espiritual, se a gente tiver condição, a gente consegue rastrear onde que eles estão, né? Então a gente vai conseguir achar, desde que não seja um movimento de apego, até porque o apego é sempre negativo. Se é um amor sincero, a gente pode até acompanhar a evolução de um animal que a gente ama, né? Às vezes ele volta na nossa casa. O Chico tem a história do Duque lá, que é o cachorro dele, né? Que a moça envenenou o cachorro lá e que o Emmanuel fez ele comprar uma máquina de costura para parar de ficar com raiva da moça e dar para ela, né? Quando o Chico terminou de pagar, ele apareceu um filhotinho na casa dele e falou: o Duque voltou, né? O princípio espiritual do cachorro voltou. É possível. Acontece sempre? Não, mas é possível? Sim, é possível. Tem um livro que se intitula Espíritos Elementares, como esses trabalham com as tarefas dos mesmos. Nossa Senhora, né? Os espíritos elementais são aqueles que são espíritos em transição. Então imagina, o ser está saindo do reino vegetal, está entrando para o reino animal. Aquela transição eles chamam de espírito elemental. Tá? Então, assim, para falar de espírito elemental, a gente faz um estudo só sobre isso. Porque você tem que explicar um monte de coisa que às vezes é demorado. Mas imagine a transição entre o ser humano, o animal e o ser humano, o vegetal e o animal, o mineral e o vegetal, né? São os espíritos que estão ali, ó, naquela transição. Tá? Normalmente são esses que são conhecidos como elementais, né? Ou seja, mais simples. Tá? Ou os princípios espirituais têm uma forma física ainda, né, que estão lá no mundo espiritual, também são conhecidos como os elementais. Quando pensa em um mentor, Jesus pode ser um mentor? Jesus é o mentor do planeta Terra inteiro, com certeza. Né? Jesus é o espírito guia do planeta Terra, só que vai descendo, né? Ele vai distribuindo tarefa. Né? O que acontece é o único caso de Jesus que ele foi mentor diretamente de alguém que a gente sabe, né, apesar que ele é de todo mundo, né, no sentido, né, que ele é responsável pelo planeta inteiro, né, com seus bilhões de espíritos humanos, animais, vegetais, tudo aqui está debaixo de Jesus, né, debaixo da proteção dele, né. O Francisco de Assis, Jesus era o mentor do Francisco de Assis, né, São Francisco de Assis da Igreja Católica lá da Itália, lá do século XIII, lá do XII, se não me engano, né. Jesus é o mentor espiritual dele, né? Conversava com ele. Jesus é o nosso mentor? Sim. Né? Mas Jesus, dificilmente ele vai interferir diretamente, até porque Jesus é um e nós temos mais de 20 bilhões de entidades no planeta Terra. Imagina como é que Jesus atende todo mundo ao mesmo tempo. Né? Então ele está consciente de tudo, ele consegue perceber tudo num nível que a gente não entende, né? Mas ele cuida da gente, sim. Né? Todos nós, né? É tipo uma escadinha, né? Igual professor, né? Porque pessoas que passaram pela Grande Guerra são pessoas longevas. Por exemplo, os europeus vivem mais se compararmos a outras nacionalidades. Nossa, Márcio, eu nunca pensei nesse aspecto. Né? Normalmente o oriental vive mais. Se você for no Japão, as pessoas mais velhas do mundo, né, estão no Japão. Existe uma série de situações, né, que favorecem isso. Por exemplo, questão alimentar, questão social, hábitos né, saudáveis, né? Tem uma questão genética também e tem uma questão espiritual. Né? A vida longa nem sempre é algo muito útil.
né? O que importa não é a quantidade de anos que você vive, sim como que você aproveita esses anos para o seu crescimento, para a sua melhora. Né? Então, uma pessoa que é um super egoísta, né? Não vou dizer que todo mundo que vive muito tempo não tô falando assim não, tá, gente? Mas, por exemplo, uma pessoa que é muito egoísta, ela vai viver mais, ela vai comer melhor, ela não vai dar nada para ninguém, ela não vai ajudar ninguém, ela não vai ter preocupação, ela não se envolve em problema dos outros, ela não tá nem aí para ninguém, ela vive para si por si, né? Ela não faz nada que gere nenhum tipo de contrariedade, então ela vai ter uma saúde física, pelo menos, né? Melhor do que alguém que está lá né, naquela luta constante lá para poder fazer e acontecer diante de uma família difícil, de um trabalho pesado, né? Então, assim, pelo que eu saiba, não tem relação. Tem relação mesmo com fatores genéticos e de culturais, sociais, tá? O espírito, quando a gente reencarna, normalmente a gente tem um plano reencarnatório, né? Quando a gente fala plano reencarnatório, dá a ideia assim, né? Mas, tipo assim, basicamente a espiritualidade sabe quanto tempo que eu vou viver. Claro que acontece da gente desperdiçar o tempo, né? Negativamente ou positivamente. Às vezes eu desgasto meu tempo de encarnação porque eu estou trabalhando para ajudar os outros. Às vezes eu sobro o tempo de encarnação porque eu sou um preguiçoso que não faço nada. Então, né? E isso tudo tem, né, uma medida aí. Marcelo, em que momento os espíritos se tornam individualizados? No início são mônadas, almas grupais, como é que é isso? Eles são sempre individualizados, né? Desde o início. Só que o que acontece? Em determinado momento eles não têm ainda, né, capacidade de autodirecionamento. Só para a gente entender isso. Por exemplo, é no reino animal que o espírito começa a ter uma individualização maior. Por exemplo, o que é uma planta? A planta tem um espírito, tem uma alma da samambaia, tem uma alma do coqueiro, tem uma alma do pé de alface? Não. É um aglomerado, cada célula ali é um princípio espiritual. Cada átomo que compõe aquela célula também é um princípio espiritual. Então a planta é um aglomerado, é uma colônia, né? É um hotel espiritual. Né? Então a samambaia ela tem milhares de princípios espirituais ali evoluindo dentro dela. Tanto é que se você cortar um pedaço da samambaia e plantar, nasce outra. Tá? Que é uma característica das plantas. Um animal já não consegue fazer isso. Né? Um animal, se cortar um pedaço de um frango, não vai nascer 2 frangos daquele pedaço. Não vai nascer um pé de frango. Né? Por que isso acontece? Porque o animal, né, seja ele mais, né, simplório possível, lá, uma lombriga, lá, né? Uma bactéria não é animal, né? É um segundo celular. Né? Mas primeiro animal lá, né, que já é um ser que não é uma planta, vamos dizer assim, ele já é mais individualizado. Só que o nível de individualização vai crescendo. Né? Aí vai entrar um negócio chamado de despertar da consciência, um processo que acontece no reino animal. Tá? A consciência desperta no reino animal. Começa lá no inseto e depois, claro, você vai ver, né, por exemplo, um peixe tem mais nível de consciência que um inseto. Mas é quase nada. Uma ave tem mais que um peixe. Né? Determinadas aves têm mais do que as outras. Né? Um réptil, né, tá ali perto das aves, né? Já que o réptil e as aves são, né, parentes muito próximos, né? Um vem do outro, as aves vieram dos répteis. Né? Mas o mamífero já tem um nível de consciência bem acima. Aí você subdivide, né? Por exemplo, um ratinho ele tem menos consciência do que um cachorro, né? Mas um orangotango tem mais que o cachorro. Um chimpanzé talvez tenha mais. Um golfinho tem mais que os dois, né? Que segundo o que a ciência fala, né? Que os animais autoconscientes, né? Que sabem que são, né? Mais próximo da gente é o golfinho, o orangotango e o chimpanzé, né? E o gorila, aquela coisa toda, o elefante também, as baleias, né? São os que estão mais próximos da esfera humana. Quando ele desperta totalmente essa individualidade, que a gente chama de autoconsciência, é quando ele sai do reino animal e entra no reino humano. Tá? Mas isso é um processo de milhões de anos. Né? Então você vai estagiando, ele vai do inseto para a ave, da ave lá do réptil para a ave, da ave para os mamíferos inferiores e vai passando. Né? É assim que é o processo, até que chegar na consciência humana. No nosso mundo, no planeta Terra hoje, não existe mais essa transição. Tá? Do animal para o ser humano. Isso aí quando vai acontecer em outros mundos mais primitivos, né? O animal para o ser humano, a transição aconteceu aqui para os espíritos que davam conta daqui na época lá do homem das cavernas, lá do homem de Neandertal para trás, né? Hoje já não tem mais essa transição aqui, tá? Mas tem outros mundos que são os locais apropriados aí para o espírito estar iniciando o seu processo. Ou seja, se um animal aqui, vamos imaginar aqui, né? Um animal chegou na condição de estar entrando no reino humano, um golfinho, vamos dizer, pega lá o espírito do golfinho. Ele está ali, ó. Próxima encarnação dele ele já está na condição humana. Onde que ele vai reencarnar? Na Terra? Não, eles vão levar ele para um mundo
primitivo, onde ele vai ter a primeira experiência dele como um ser consciente, numa forma lá, que seja lá qual for, tá? Porque outros povos têm outra ideia de Jesus, que cada um entende de uma forma, né? A verdade, ela não é única. Na verdade, o que acontece? Na verdade, né? A gente pega detalhes, né? O que acontece? Quando Jesus veio à Terra, ele era um ser tão maravilhoso que nós transformamos ele numa divindade. Porque se a gente for analisar bem, todos os deuses que eram adorados na época de Jesus, né, eram inferiores a ele no sentido do que ele representava, no que ele era enquanto indivíduo, né? Então, se eu era um cara que rezava para Zeus e eu vejo Jesus, eu falo assim, nossa, cai maior que Zeus, né? Porque Zeus ele tem poder, joga relâmpago, mas ele não tem esse amor, essa luz, essa bondade toda. Então esse cara é um deus. Se o que eu gostava antes era um deus, esse cara é mais que ele é um deus também. E aí o que aconteceu? Criou essa ideia de que Jesus é uma divindade, né? Porque a gente já... O que acontecia? Até Jesus vir, o que a gente adorava? Eu adorava os espíritos, né? Quem são os deuses do passado? Tá lá no livro dos espíritos, né? São os espíritos encarnados. A pessoa viu um espírito lá e adorava ele, né, e criava uma mitologia, um monte de história em cima daquilo. Não, que eu vi um espírito de uma mulher muito bonita aqui no meio da floresta, que é a deusa da floresta. Ah, que eu vi um homem brabo lá no meio da guerra, lá eu vi um espírito lá com um machado na mão. É o Ares, deus da guerra, que tá lá. Entendeu? É assim que as lendas nascem. As pessoas tinham mediunidade e interpretavam dentro de um contexto, né? E aí quando vem Jesus e fala assim, olha o que Jesus fala pra gente, né? Tudo que eu faço, vocês também podem muito mais. Ou seja, Jesus, ele, em nenhum momento, ele assume um papel de divindade. Mas, mesmo assim, né, nós transformamos Jesus na divindade. Por quê? Porque Jesus é tão fantástico pra gente que a gente não conseguia processar o que é Jesus. Então, a gente precisava transformar ele numa divindade, ou pelo menos naquilo que é o nosso conceito de divindade, né, na época. Né? Então, é por isso que acontece. Reencarnação está acontecendo mais rápido por causa da regeneração do nosso planeta. É um processo natural, né? Porque assim, a quantidade de espíritos que tem na Terra continua a mesma, né? Segundo os amigos espirituais, sempre teve em média 25 bilhões de entidades. O que muda é quando está no mundo espiritual e no plano físico. Hoje nós estamos aí com uns 8 bilhões encarnados, ou seja, tem 16 do lado de lá. Né? Na época de Jesus, que tinha 100 milhões encarnados, tinha 23.900 do lado de lá. Né? O plano espiritual estava bem mais lotado, né? Principalmente as regiões inferiores. Né? Então, assim, esse balanço, né? Ele continua, pelo menos no planeta Terra. Claro que existem fenômenos espirituais que os espíritos vão migrando, vão chegando outros, de outros mundos, é uma troca, tá? Mas basicamente a população espiritual do planeta Terra, entre encarnado e desencarnado, é 24 bilhões de entidades humanas, tá? Não estou contando em animal, os outros seres aí, isso aí a gente não está contando, não. Tá? Então hoje realmente a época da história da humanidade tem mais encarnado. Nunca teve tanta gente encarnada. E mesmo assim ainda nós estamos mais ou menos num terço, né? Um terço encarnado, 2/3 no mundo espiritual. Né? Então o plano espiritual deve estar até bem light agora, né? Reencarnou muita gente, né? Perdi um irmão na pandemia. Ouvi falar de que quem está desencarnando na pandemia para levar um susto e dar um avanço na sua evolução. Não concordo com isso não, amigo. Né? Primeiro que eu acho que isso é muito desrespeitoso com quem desencarnou. Né? Eu acho que quem falou isso foi meio infeliz, talvez na forma de expor a ideia. Né? O que acontece? A gente sabe que todo fenômeno, né, de toda pandemia ou toda tragédia, né, são coisas que acontecem às vezes na história do nosso planeta, né, igual teve, né, imagina o pessoal que desencarnou lá em Hiroshima, lá caiu uma bomba atômica, matou todo mundo. Imagina o pessoal que morreu na Segunda Guerra Mundial. Imagina o pessoal que morreu com a gripe espanhola, com a peste negra na Idade Média, né? Imagina, né, tantas pessoas que desencarnam aí por tsunami, por naufrágio, por um monte de coisa, né? Cada caso, né, responde a uma necessidade do espírito. Alguns espíritos vão desencarnar por imprevidência, ou seja, eu podia tomar um remédio, eu podia, né, me cuidar e eu não me cuidei. Outros espíritos vão desencarnar por mérito. Vou dar um exemplo. Né? Saiu lá o Covid, você é um médico, seu irmão é um médico, não sei se é o caso não, né? E ele está lá tratando de quem está doente. Ou ele é um técnico de enfermagem, ele pega e morre. É um outro caso. Vocês estão entendendo? O outro desencarnou porque não tomou cuidado. É outro caso. O outro desencarnou porque ele tinha, né, uma predisposição, né, de problemas respiratórios, porque na última encarnação, tá? Eu tô criando um caso aqui.
ele fumou demais. Então ele tem uma limitação pulmonar nessa reencarnação agora. Então ele pega a doença mais fácil. Então são vários casos, né, que podem representar situações. E existem aqueles que desencarnam, né, para dar alerta. Né? Às vezes a pessoa desencarna porque ela está ali e a missão dela é dar um toque no pessoal. Às vezes o espírito também venceu a prova dele. Ele precisava ficar mais encarnado. Né? Então você está percebendo que são vários fatores. Né? O que a gente tem sempre que lembrar é que nenhuma presença na Terra, né, nenhuma presença ao nosso lado é em vão. Então aquele companheiro que conviveu conosco, aquele companheiro que andou conosco, que dividiu aí a vida conosco, né, que impactou a nossa existência, seja um pai, uma mãe, um irmão, um companheiro, né, a presença dele no plano físico é sempre útil. Né? Então, assim, eu tenho para mim, né, que esse momento de pandemia, né, e com tantas mortes que a gente teve, é uma alertiva diante das situações do nosso egoísmo enquanto humanidade. Né? Enquanto humanidade, nós estamos muito presos nos nossos próprios mundos, né? A gente está dentro da nossa realidade aqui, isolados, né? E é um momento de a gente refletir sobre isso. Às vezes uma coisa negativa que acontece, né, podia ser piorado, podia ser facilitado, podia morrer menos gente, podia morrer mais gente. Aí entra o livre-arbítrio individual de cada um. Né? Aí cada um vai dar conta. Então aí o que acontece? Morreu muita gente, por quê? Porque fulano não geriu da maneira adequada, vai ser responsabilizado. Morreu muita gente porque determinada empresa evitou de vender os aparelhos necessários, vai ser responsabilizado. Né? Cada um dentro do seu nível. A prova que é coletiva, ela tem implicação individual. Né? Porque o que aconteceu comigo na pandemia é diferente da sua história. Existe uma história geral e nós estamos inseridos dentro dessa história. E espiritualmente falando, né, isso também é uma alertiva para quê? Nós precisamos trabalhar a nossa empatia. Somos pouco empáticos. Né? Nós estamos vivendo um mundo, num planeta, né, isso é uma coisa que os espíritos falam pra gente, um dos motivos de morrer tanta gente é que a gente não se cuida pelo outro. Né? A gente não se cuida, entende? Né? Então muitas vezes eu deixo fazer uma coisa que eu não preciso disso, eu não tô nem aí, eu não vou pegar nada, então eu contribuo para aquele que, né, a minha omissão atrapalha o outro. Né? Então assim, isso é pra gente perceber que nós estamos conectados. Inteligência tem a ver com evolução, com certeza. Né? A gente sabe hoje que existem várias formas de inteligência. Né? Por exemplo, um macaco é inteligente, um cachorro é inteligente. Né? Então, né, a inteligência não é só a inteligência humana. Né? A inteligência é a capacidade de resolver problemas. Então, o animal ele se adapta para poder resolver um determinado problema. A gente pode dizer que ele tem um determinado tipo de inteligência. Então, sim. Né? Porque, por exemplo, uma célula ela não tem inteligência. Né? Uma samambaia não tem inteligência, mas um golfinho tem inteligência. Né? Uma baleia tem inteligência. O ser humano tem inteligência. Né? Então, é um sinal de evolução, sim. Tá? Desencarnar já estava combinado entre nós, cada um da sua maneira? Olha, combinado mais ou menos. Por quê? Porque normalmente nós desencarnamos antes da hora. Né? Porque na verdade não tem uma hora marcada assim, pronto, acabou, você vai desencarnar hoje. Né? Nós temos basicamente um projeto, né, de encarnação. É aquilo que a gente estava falando antes. Por exemplo, imagina uma pessoa que não faz nada de útil na vida. Só cuida de si mesmo. Talvez ela vai viver mais do que um pai de família, uma mãe de família que se desgasta todo dia para poder botar comida na mesa. Né? Imagina uma pessoa, por exemplo, que gasta a vida toda dela, né, com vícios, com esportes que são violentos, com questões que podem matar ela a qualquer momento e ela morre num acidente. Ela vai chegar no mundo espiritual como um suicida. Né? Diferente de um pai que entrou na frente do filho para salvar ele, porque ele caiu no buraco. Diferente de uma mãe que não dorme tem uma semana, né? E teve todos os estresses lá que gerou lá um infarto nela, porque ela está trabalhando em 3 empregos para sustentar a família. Né? E aí ela desencarna e quando ela chega no mundo espiritual, ela vai ser recebida como herói. Né? Por quê? Porque ela dedicou até aquilo que ela dava conta. E aí vai ter uma série de atenuantes e agravantes, porque ela vai falar assim, eu dediquei porque eu tinha 3 filhos pequenos, né?
e eu tinha que botar comida na mesa deles, né? Então eu trabalhei e vivi menos. Quando meus filhos entraram na faculdade, eu desencarno. Aí o que a espiritualidade fala? Mas cadê o marido? Cadê o pai dessas crianças? Ele é responsável. Se você trabalhou 3 vezes mais porque o outro trabalhou nada, aquele que não trabalhou nada, ele tem um débito com a própria consciência para resolver. Né? Olha só. Então às vezes um vive mais e o outro menos. Por quê? Porque o outro tá sugando, sanguessuga. Né? Então assim, claro que existem situações e situações, mas normalmente, né, não é o tempo de vida que conta. Até porque, né, aos olhos da espiritualidade, isso é irrelevante. Nós somos espíritos imortais, nós vamos voltando um monte de vezes. Né? Nós já tivemos mais de 10 mil encarnações, segundo, né, a gente aqui, ser humano, na Terra, aqui, ó, planeta Terra, nós aqui. Nós espíritos evoluídos, então, os evoluídos já estão. Né? A gente do reino humano, desde a época do Homem das Cavernas, do Neandertal até hoje, já tivemos mais de 10 mil encarnações. Né? Nós somos velhos e novo ao mesmo tempo. Né? Depende do ponto de vista. Né? Então, para os espíritos, eu desencarnar com 20 ou com 15 anos, não tem problema não. O problema é como é que eu desencarnei. Eu desencarnar com 20 anos meritoriamente é uma coisa. Eu desencarnar com 20 anos porque eu bebi até cair, porque eu tive overdose, aí vai ser problema para mim. Eu mesmo. Vocês estão entendendo? Então, olha só. Né? Tem gente que morre numa cama com 99 anos com a consciência destruída. Né? Com a consciência, né, negra de tanta maldade que fez durante a vida. E esse aí, né, viveu muito. Era melhor que tivesse vivido pouco. Né? Talvez ia evitar fazer bobagem aqui. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai refletindo, né, na medida que a gente vai conversando. Pessoal, nós estamos aqui falando de perguntas e respostas aí, né? Claro que a gente tem que ser breve, né? Porque senão também a gente fala demais, né? A gente é muito prolixo, né? Então, assim, para companheiro... Cadê? Para companheiro que perdeu o irmão na pandemia, o que eu falo é o seguinte: o amor fica. Né? O exemplo fica. O carinho fica. Né? E às vezes a gente que é espírita, a gente tem que tomar certo cuidado falando de quem fala, tá? Não é você que ouviu, não. Porque o que a gente fala imprime muito nos outros. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque alguns espíritas, às vezes iniciantes, né, acham que tudo que acontece é um karma, né, negativo. Né? Nem sempre uma doença, uma enfermidade, nem sempre são coisas de espíritos devedores. Já falei isso para vocês. Né? Não posso esquecer, né? Muitas entidades iluminadas reencarnam com processos mentais gravíssimos, doenças gravíssimas, para poder sensibilizar o grupo que elas amam. Né? Tá lá uma família ela toda desequilibrada, lá cada um é egoísta, que o outro, o espírito de luz, fala assim: não, vou reencarnar lá no meio deles. Eu quero ser surdo, mudo, cego, entendeu? Mas eu vou ficar lá no meio deles, vão ter que cuidar de mim, porque eu não vou aguentar nem mexer o dedo sozinho. Vou ficar lá 30 anos com eles. Porque quando eu estiver lá, né, eu vou aglutinar eles, que eles vão cuidar de mim, eles vão ter que amar, eles vão ter que renunciar. Eu vou obrigar eles a renunciar. Né? É o espírito de luz. Tá lá no corpo todo deformado. Aí chega o espírito: nossa, cara, que fez muita maldade na última encarnação, sabe nada do que tá falando. Porque tá julgando. Cada história é uma história. A inteligência dos animais fica bem claro no documentário Professor Polvo. Os povos são muito inteligentes, né? Eles têm uma inteligência que é desenvolvida de um jeito diferente da nossa. Sim, os animais são inteligentes, né? A gente não pode querer comparar a inteligência deles com a nossa, que são inteligências feitas para coisas diferentes, né? A nossa inteligência, a nossa capacidade imaginativa, cognitiva, é uma outra coisa, né? Mas, assim, os animais estão no seu processo de aprimoramento, com certeza, né? Eles também estão buscando o lugar ao sol deles aí na evolução, né? Que bom, né? E isso leva a gente a pensar na responsabilidade que nós temos com os animais, né? Porque lá no Livro dos Espíritos, os amigos espirituais falam para Kardec que para os animais o ser humano é Deus. Olha, em que sentido, né? Que eles olham para a gente, intuem na gente o que a gente intui em Deus, um ser superior, né? Detentor de um poder que eles não entendem bem, né? Que eles veneram, amam e temem, que era como era a relação da gente com Deus antigamente, né? Os animais olham pra gente assim, né? Quando o cachorro olha pra você, tá olhando pra um ser que ele não sabe o que é isso, esse cara aqui, né? Ele me ama, ele não me ama, ele me bate, ele me dá comida, mas às vezes ele me dá carinho, outras vezes me chuta, me xinga, né? Eu tenho que agradar esse cara de algum jeito, né? Quantas vezes a gente reencarna na minha família, quantas vezes foi necessário, né? Assim, tô brincando, mas o que acontece? Não tem um número certo.
Normalmente os espíritos encarnam em grupo, né? Até que chega um ponto que esse grupo familiar, alguns, né, vão evoluir mais rápido, outros menos, né? E vai te criando ali uma diferença, né? Mas normalmente os que evoluem mais, o que eles começam a fazer? Eles começam a tomar papel de guias e mentores daquele grupo. Você, né, pega lá 10 espíritos, eles começam a reencarnar. Sempre no mesmo grupo. Um vem com o pai, um com o filho, outro com o irmão, outro com o primo, tio, namorado, marido, filho, filha. Eles vão trocando de papel. Aí um desses ou dois desses começam a caminhar mais, evoluir mais rápido. Porque renunciam mais, porque amam mais. E eles começam a ficar mais no plano espiritual. E esses 8 que ficaram, começam a continuar batendo cabeça. Esses 2 que estão mais acima, eles vão naturalmente assumindo o papel de guias espirituais daquela família. E eles vão movimentar, eles vão ajudar, eles vão fazer o que eles podem, eles vão crescendo, eles vão puxando. Aí daqui a pouco já tem mais um que dá conta de ajudar eles. Aí ele fala assim, o negócio vai ser o nosso intermediário. Nós vamos ficar aqui no mundo espiritual, você vai reencarnar, você vai ajudar eles. E é assim, né? E eles vão crescendo e vão aprendendo, né? E até que chega o ponto que o amor, né, entre aquele grupo familiar, né, torna eles, vamos dizer assim, maduros espiritualmente. Aí eles vão reencarnar para poder desenvolver valores, para poder chamar outros para poder participar daquela família. Eles vão começar a estender a família, né? Nossa inteligência hoje é maior que em outras raças, né? A raça é um trem complicado, né, Luzia? Falar de raça, né? Se você está falando do homem primitivo, de certa maneira, sim, né? Se você fala, por exemplo, vamos comparar a gente, o ser humano hoje, o Homo sapiens, com o Australopithecus ramensis, lá, que é aquele cara que é quase um macaco. Nossa inteligência é maior que a dele. Né? Mas a gente estava lá, né? Então era a gente ali, né? Então você pega lá para o homem de Neandertal, a inteligência do homem de Neandertal funcionava diferente da nossa, mas era um ser inteligente. Ele construía ferramenta, ele venerava os mortos, então ele tinha uma cognição, né? Então muitos de nós somos homens de Neandertal reencarnados, passando por lá, né? Hoje nós temos uma inteligência mais aprimorada do que um homem que viveu naquela época. Mesmo o Homo sapiens daquela época, né? Contato com seres de outras dimensões, digo, não humanos, nossa, que eu saiba não, viu? Eu sei que existe, mas assim, eu nunca vi, tá? Eu não, falo sinceramente, não, né? Quando a gente fala ser não humano é complicado, né? Porque se a gente for analisar alguns espíritos, não são humanos, mas não, já estão num nível evolutivo que, né? Eles têm uma aparência humana, mas a mente dele, o psicológico deles é sobre-humano, né? Mas assim, eu estou entendendo o que você quer dizer, né? Mas isso é muito difícil, tá? E a gente tem que ter muita cautela quando alguém fala que isso está acontecendo. Porque se é difícil a gente perceber os espíritos encarnados que estão aqui, que são muito próximos da gente, imagina perceber uma entidade de outro planeta, né? Isso é possível? Tudo é possível. É fácil? Acontece ao estalar o dedo? Não. Né? É mais fácil perceber aquilo que está mais próximo de mim, seja mentalmente, seja espiritualmente, seja evolutivamente, né? Então a gente percebe aqueles espíritos, aqueles seres que estão mais dentro ali da nossa faixa ali de cotidiano, de vida, de dia a dia, né? É impossível? Igual eu falei, não, né? Mas é algo que a gente tem que ter um pé atrás, porque muita gente fica iludida com isso, né? Já vi casos, por exemplo, né, de grupos de médios aí que começaram a achar que estavam conversando com alienígena, né? E aí você foi lá estudar o caso, você vai lá para estudar o caso, ver o que está acontecendo, você percebe que eles estão debaixo de um processo de fascinação da entidade trevosa. O espírito tá rindo deles lá, fazendo, né, falando que é alienígena e todo mundo acreditando, porque eles queriam tanto acreditar que um espírito, né, zombeteiro foi lá e fez né? Então assim, é algo que é possível, sim. É comum? Não. Né? Então é algo que a gente tem que estudar. Gostaria de saber a respeito do livre-arbítrio, porque parece uma questão muito relativa. Segundo o livro Espírito, não existe casualidade, não cai uma folha da árvore sem Deus o querer. Eu trocaria essa frase sem Deus o querer, né, para ser em Deus saber. Tá? Deus está consciente do que está acontecendo, né, a tal ponto que ele pode até prever o que vai acontecer. Mas Deus não tem que querer, ou seja, senão eu estaria pensando, por exemplo, que Deus quer que uma pessoa saia para estuprar as outras, né? Ou então que Deus quer que uma pessoa saia para dar um tiro na testa do outro, ou que Deus quer que uma mãe espanque o filho até a morte. Deus não quer, tá? Deus está consciente da possibilidade disso acontecer, né? Tudo que nos acontece tem que acontecer, então eu fico pensando até onde vai o nosso livre-arbítrio. Não, tudo que nos acontece não tem que nos acontecer, não. Nosso livre-arbítrio, ele é limitado, né? Porque nós ainda não somos seres plenos.
Mas tudo que acontece com a gente é fruto do nosso livre-arbítrio. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui hoje falando com vocês, eu estou exercitando meu livre-arbítrio. Eu podia não estar. Né? Ah, eu tenho uma doença, eu sou diabético. Né? Talvez se eu comesse menos açúcar eu não ia ser diabético. Ou seja, a diabetes é um reflexo do meu livre-arbítrio. Né? Então, por exemplo, hoje eu estou aqui e eu estou passando um grave problema no campo financeiro, vamos dizer assim. Ah, mas não tem causa hoje. Tal. Na última encarnação, eu escolhi lesar os outros financeiramente. Ou seja, é uma escolha. O que acontece muitas vezes, né, que a gente não percebe, é que nós estamos fazendo escolhas o tempo todo. E algumas das nossas escolhas são como se fossem cumulativas. Então, muita coisa que eu estou escolhendo agora não está impactando nesse momento da minha existência. Mas daqui 10, daqui 100, daqui 2 encarnações, aquilo vai impactar. Se eu não colocar, né, o caminho sobremodo excelente no meio. Tá? Deixa eu só continuar aqui. Ó. Os espíritos nos influenciam, eles tentam nos ajudar, né? Mas normalmente a gente não quer seguir o conselho deles, porque normalmente os conselhos dos espíritos de luz são conselhos que removem, que levam a gente, né, ao perdão, à compreensão, ao altruísmo, a abrir mão. E nós não queremos abrir mão. Né? Isso tem uma consequência. Então, muita coisa que acontece com a gente hoje que a gente não entende é consequência de escolha que a gente teve lá no passado, mas foi a gente que escolheu. Né? Só tem uma questão, né, que aí fica a questão da causa e efeito, mas tem uma, lembra, o amor cobra a multidão de pecado. Quem ama muito, o livre-arbítrio dele se dilata e a causa e efeito sai da jogada. Tá? Quem usa a lei do amor, a causa e efeito sai da jogada. Nós estamos escolhendo sim. Quanto mais primitivo o espírito, mais preso a a segunda lei de Newton, vamos dizer assim, né? Ação e reação, né? Lei da força, né? Força igual a contrária, né? Aquela coisa toda que o Newton fala na física, né? Que é o mesmo princípio, né? Enunciado com né? Claro que um entendimento diferente, né? Então, quanto mais primitivo você, mais preso ele está. Tanto é que o animal, ele não tem livre-arbítrio. Né? O animal ele vive pelo instinto. Como ele não tem livre-arbítrio, ele não tem responsabilidade. Né? O animal não pode ser responsabilizado por nada, porque ele não sabe o que ele faz. Ele só segue o instinto dele. Né? Então, se o animal estiver com fome, ele come. Se ele estiver sentindo medo, ele ataca. Ou ele foge. Né? Então, a gente não. A gente já tem uma capacidade de escolha, que vai aumentando à medida que a gente cresce espiritualmente. Então, muita coisa da nossa intimidade ainda é reflexo que nós somos espíritos muito jovens. Então, a gente responde a muita coisa através de instinto. E algumas coisas nós já começamos a fazer escolhas. E nós estamos treinando as escolhas. Nós estamos vendo que escolha tem consequência. Né? E isso vai atravessando as nossas encarnações. Né? Vai chegar um ponto que nós vamos ter domínio sobre as nossas escolhas, nós vamos ter um amor desperto. E aí, quando a gente tiver um amor desperto, nós vamos fazer sempre o nosso melhor. Aí não vai ter mais culpa. Não vai ter mais causa e efeito, porque o amor cobra a multidão do pecado. Né? Então, não sei se está dando para você entender. Mas nós estamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio de um ser igual a Jesus é diferente do nosso. Ele tem um nível de livre-arbítrio que a gente não tem. Meu livre-arbítrio é muito maior do que talvez uma criança de 1 ano de idade. Porque ela está ali constrangida pelo corpo físico dela. Ela pode até ser um espírito superior, mas o corpo físico dela não permite, né, porque ela tem 1 ano de idade, que ela exercite aquele livre-arbítrio naquele momento. Né? Marcela, André, sonhei semana passada uma nave em cima da minha casa. Quando eu saio para fora, eles detectavam com o calor do meu corpo. Estavam 2 amigos de irmãos em casa comigo. Ué, pode. Aí tem a questão da interpretação. O que você viu no mundo espiritual e como é que você interpretou aquilo. Né? Então é possível que você tenha percebido alguma coisa, alguma visita espiritual e você interpretou a história da nave, aquela coisa toda, dentro de um conceito ali. Né? Pode falar nave? Pode, né? Mas que é raro tá? Então, assim, eu nunca fecho questão com essas coisas, porque, como eu falei, conquanto seja raro, né, não é impossível. Né? Então, a gente tem que ter muita humildade para lidar com esse tipo de informação. Minha mãe tem 91 anos, acamada e com várias necessidades. Tenho muita pena dela e sentimentos. Esse sentimento pode prejudicar em algo? Não, isso é um sentimento de amor. Né? A pena, ela não é ruim quando é algo que é compreensivo. Né? O que a gente não pode, o que eu acredito assim, que a gente não pode ter apego.
né? Porque o apego às vezes atrapalha o espírito, mas né, sentir, né, carinho, né, até a pena mesmo, né? Claro que a pena, você é um coitadinho que não dá conta de nada é uma coisa, mas a pena, nossa, tá passando dificuldade, o que eu posso fazer para te aliviar, né? Olha só, tem uma nuance nisso aí também, né? Eu consigo fazer contato com alguém que está no mundo espiritual. Tem 3 anos que meu marido desencarnou. Ó, impossível não é não, minha amiga. É porque os espíritos podem trazer informação. O que acontece muitas vezes é que o espírito desencarnado, o tempo no mundo espiritual, às vezes passa livre, passa diferente para ele. Né? Então, às vezes, o espírito não acredita que desencarnou. Então, se você chegar lá, por exemplo, chega o mentor e fala, fulano, ela manda uma mensagem para sua mulher que você está desencarnado. Estou dando um exemplo. Né? O espírito fala, você tá doido? Eu não estou morto, não. Eu estou vivo, que eu estou aqui, andando aqui, eu tô aqui morto, você está maluco? E sai correndo doido. Né? Como é que você traz o espírito desse para mandar uma mensagem? Né? O que muitas vezes pode acontecer é a espiritualidade trazer notícia da pessoa. Fala assim, ó, fulano tá bem, fulano tá mais ou menos. Né? Quando tá mal, eles não falam nunca, tá? Porque né, não é o objetivo deles isso. Né? Até porque mal é relativo também. Né? Às vezes o companheiro tá precisando de ajuda. É possível? Sim. Né? Manda o nome dele lá para nós, lá, em um separado, que a gente bota na reunião. Né? É possível sim, né? Pelo menos ter notícia, né? Quando não uma mensagem da pessoa, se ela tiver condição. O problema, gente, é que muito poucos de nós têm condição, tá? A maioria de nós chega no mundo espiritual sem nem saber onde que tá, né? Porque nós não, né? A pessoa para ela chegar e ter condição, às vezes demora anos. Veja o André Luiz ficou 8 anos no umbral, sem nem entender o que estava acontecendo direito com ele, né? Então, se fosse buscar uma mensagem do André Luiz nesses 8 anos, não ia ter nada. Né? Mas porque a espiritualidade fala, não faz pressa pelo nosso amigo que está precisando. Mas manda lá. A pandemia foi o início da mudança do nosso planeta para a regeneração. A regeneração já começou antes, né? Mas vamos dizer assim que foi um dos choques, tá? Choques da nossa escolha, tá? Não foi a espiritualidade que mandou pandemia, não, tá? Pandemia é fruto do nosso descaso com a natureza, com o próximo, né? E com o nosso senso de coletividade humana. Né? Então, ao invés de eu cuidar daqueles que estavam doentes, eu ficava botando a culpa nos outros. A culpa é da China. Né? Em vez de pensar nos chineses que estavam morrendo lá, que tem família, mãe, pai, filho. Ah, mas o governo não é um ser. Né? Então, quantas pessoas morreram lá na China? Quantos pais perderam seus filhos? Quantos filhos perderam seus pais e suas mães? Nós ficamos botando culpa na China. Tá? Alguém lá pode ter responsável? Tem. Se tiver, vai responder as leis divinas. Né? Aí o que acontece? Eu falo assim, eu sou jovem, não vou usar máscara, né? Aí eu passei pro meu pai, pra minha mãe, pro meu tio. Né? Por quê? Porque eu fui egoísta. Eu sou adolescente, sou novo, não tem nada disso, não, eu tô nem aí, tô rindo de tudo. Né? Então isso, né, na verdade, esses eventos que acontecem, que são frutos da nossa imprevidência, né, se todo mundo tomasse cuidado, não tinha transmitido doença nenhuma. Mas como nós somos egoístas e, tipo assim, não peguei que se dane o resto, o negócio proliferou. Né? Por que nós no Brasil tivemos tanta dificuldade? Porque foi muito difícil pra gente. Né? Você vê lá no Japão, lá, o povo, todo mundo usando máscara lá. Lá no Japão, se o cara pegar a gripe, eles já usavam máscara desde a década de 70. Era muito comum você ver naqueles filmes do Jaspion lá, né, os caras andando de máscara na rua. Você fala, por que o cara tá andando de máscara na rua? Ele operou? Não, é porque tá gripado. No Japão, se o cara gripar, ele sai de máscara. Ele fica de máscara o tempo todo pra não passar gripe pros outros, porque tem um senso de consciência coletiva que nós temos que aprender com eles. Claro que eles têm um monte de coisa que eles podem aprender com a gente também, né? Mas olha só, né? Então são situações choque pra gente poder ver o nosso estado atual. Fala, puxa vida, né? E isso não é eu olhar pro outro e falar que é culpa do outro, não, tá, gente? É olhar pra mim e falar, nossa, eu, Marcelo, sou egoísta, né? Porque eu não tomei cuidado nenhum, trabalho dentro do hospital. Será que eu tomei o cuidado que eu precisava tomar? Né? Então, olha só. Então, a regeneração, né, esse momento de regeneração que a gente está vivendo, é um momento que a gente vai parar de jogar para fora e vai começar a puxar para dentro. O que isso quer dizer? Eu vou parar de culpar o outro para entender, para buscar entender a minha responsabilidade. Né? Tem uma frase do Lucas que eu gosto muito, que ele fala assim, olha, culpa, tá, é traço de espírito imaturo, espiritualmente, infantil. Porque todo espírito infantil e imaturo, ele culpa os outros, se culpa por alguma coisa. Os espíritos sofredores estão sempre presos à culpa. Ou eles se culpam, ou eles culpam os outros. O espírito maduro, né, característica do mundo regenerado, né, é a gente buscar ser assim, é o espírito que assume responsabilidade. Peraí, eu poderia fazer melhor. Peraí, o meu vizinho está passando fome. O que eu posso fazer para ajudar ele? Porque eu sou responsável por aqui. Né?
E aí, né, é um movimento que nós estamos fazendo, que a gente está buscando fazer, vamos dividir, vamos aumentar, né? Por exemplo, as casas religiosas, né? Eu lembro quando começou, a gente ficou muito preocupado no Francisco de Assis, porque como é que a gente vai fazer com assistência social? Né? Pensamos, nós vamos fazer o básico, qual que é o básico? Dar comida para o povo. Né? Triplicamos a quantidade de cesta básica. Ah, mas de onde que está vindo? Então, somos pequenos, se liga. Né? Então, assim, eu estava numa condição que se eu quisesse eu ficava bem, porque eu sou funcionário público, a minha esposa também é funcionária pública, né? Então, se eu sou concursado, eu não perdi meu emprego, né? Mas isso, aí tem dois aspectos. Eu posso falar assim, não, eu tô de boa, vacinei, tô aqui, aproveitar, os outros se lascam pra lá, cuidar da minha família aqui, ó, né? Mas será que a condição de eu estar num serviço que eu não vou ser demitido, não me traz uma responsabilidade, opa, diante daqueles que não têm o mesmo? Então será que porque eu fiquei às vezes em casa porque eu sou diabético, eu não poderia estar correndo atrás de cesta básica para as famílias que precisam? Vocês estão entendendo? Né? Responsabilidade. Se todo mundo fizer a sua parte, como é que nós vamos? Né? É uma consciência que nós temos de desenvolver. É a consciência de cada um por si não tem lugar no mundo regenerado. Não tinha lugar nem há 2000 anos atrás com Jesus, imagina agora. Né? Mas é uma coisa para a gente aprender. Plantio é livre, a colheita é obrigatória. Seria isso o livre-arbítrio. Sim, mas a colheita não é sempre obrigatória. Amor não tem colheita. Tá? O amor cobre a multidão do pecado. Ama, aplica amor, né? Entendeu? Ama, causa e efeito para quem está dentro da lei de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Quem cobra do outro vai ser cobrado. Quem perdoa o outro vai ser perdoado. Quem compreende a fraqueza alheia vai ter a fraqueza compreendida. Quem não perdoa ninguém não vai ser perdoado por nada. Essa é a lei. Tá? Então, né? Hoje sinto que o Espírito me visita. Não sei porquê, mas aprendi com você fazer uma prece, pedir os amigos espirituais ajudar ele. Mudou demais com essa atitude. Que bom, né? Os espíritos necessitados estão à nossa voz. Sentiu a presença de um espírito? Faz uma prece. Pedir Jesus, conversa com ele mentalmente. Fala, meu irmão, né? Simplesmente não posso te ajudar, não. Vou fazer uma prece para você. Né? Busca a espiritualidade. Né? A gente pode ajudar sempre, sempre. Podemos sempre ajudar quem precisa. A regeneração, ela começa, né, quando a gente vai modificando a nossa forma de olhar a vida. É a questão, nós estamos começando a ver que a nossa família é maior. Né? A gente vai olha o que os espíritos de luz ajudam todo mundo, já pagaram para pensar nisso. Por quê? Porque o conceito deles de família é maior que o nosso. Porque os espíritos de luz, eles entendem, né? O Lucas sempre fala isso comigo, fala assim, ó, todo mundo é nossa família. Trata todo mundo como família. Uma vez o Liel falou isso pra mim, a gente tava lá no negócio de cesta, né? E aí vira e mexe, o pessoal, vamos diminuir isso, tirar isso daqui da cesta. Sempre falo isso, né? Porque é a realidade, né? E aí o Liel uma vez falou assim, meu filho, faz para os seus assistidos o que você faria para os seus filhos. Faz o máximo que você dá conta. Se você conseguir colocar 2 quilos de arroz, coloca. Se conseguir colocar 10, coloca. Faz o seu melhor. Porque a espiritualidade faz o melhor que ela pode sempre por vocês. Na minha casa, algumas vezes, todas as luzes piscam. E depois sempre acontece alguma coisa. Sempre tem um arrepio com isso. Pode ser espiritual? Pode. Pode ser uma energia. Pode ser alguma presença espiritual que você está sentindo. Tá? Existe alguns relatos dentro do pessoal que, né, dentro do estudo da mediunidade, que fala pra gente que já foram detectados fenômenos de alteração de temperatura. Né? Esfria muito. Esquenta, né, quando tem a presença de algum espírito. Normalmente esfria quando é espírito inferior, tá? Espírito trevoso. Vibração dizer baixa, né? E tem uma sensação de calor, né? Não é um calor de pegar fogo não, tá, gente? Calor no sentido, né, agradável. Quando tem um espírito de luz, né? Estou tentando fazer o meu melhor. É isso aí, né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações, né? O negócio não é acertar, gente. O negócio é a gente querer acertar. Né? Então a gente tem que lembrar sempre disso, julgar menos as pessoas, né? Principalmente aí aqueles que estão aí no triste cargo de liderança. Não tem nada pior que ser líder no mundo igual o nosso, né? Quando a gente estava falando nessa questão de hierarquia, né? Se a gente vivesse no mundo espiritual, o presidente da república ia ser o Chico Xavier, ia ser o Mahatma Gandhi, esses caras que iam ser os líderes do planeta, né? Quando tivesse a reunião do G20, lá ia lá a Madre Teresa representando, né, um país, o Gandhi representando a Índia, ou então a Madre Teresa e o Gandhi representando a China. Imagina, cara, dá o governo da Índia, dá o governo da Índia para a Madre Teresa, dá o governo da Índia para o Gandhi, dá o governo dos Estados Unidos para o Martin Luther King, dá o governo do Brasil para o Chico Xavier, para a Irmã Dulce.
Nossa senhora, você tá bem demais, né? Então, no mundo superior, no mundo regenerado, né? Quem que vão ser os líderes? Vão ser esses espíritos aí, ó. Né? O Chico Xavier vai ser presidente do Brasil, né? Porque vai ser o espírito que vai pensar em todo mundo, vai abrir mão de tudo, né? Olha que legal, né? Sobre o Antigo Testamento, existe uma coisa fantasiosa. Eu sei que a interpretação da Bíblia variou muito. O que a espiritualidade diz sobre o Antigo Testamento? Verdade ou meio de evangelizar as pessoas na época? Eu posso dizer que a questão do Antigo Testamento é interpretativa, né? Por quê? Porque a gente tem que entender, em primeiro lugar, o seguinte. O Moisés, quando ele escreve os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, ele está tentando, né, explicar para aquelas pessoas da época a origem do planeta Terra, da vida, o Gênesis, aquela coisa toda. Então ele está falando uma linguagem beabá, massinha, né? E muitas das coisas do Antigo Testamento também são a história do povo de Israel. E escrita pelo povo de Israel. Então quando eu falo de mim mesmo, eu sempre tendo, né, a falar o melhor possível. Né? Então ali tem muita coisa misturada, tem muita coisa ali que é fantasiosa, mas tem muita informação espiritual profunda, se você souber peneirar, tirar o espírito da letra. Né? Então nós temos ali várias histórias muito interessantes. Segundo os amigos espirituais, até a parte que aparece o Abraão, né? Ou seja, Adão e Eva, Caim e Abel, Arca de Noé, aquilo tudo ali é mito. Ou seja, histórias que são contos para ensinar algum processo. É igual a mitologia grega. Né? Do Abraão para frente, o Abraão existiu. Existiu um cara chamado Abraão. Tá? E aí ali começa a história real do que aconteceu. Aí tem uma questão interpretativa, né? Porque o Moisés vai escrever a história dele saindo do Egito e não vai escrever a parte negativa. Ele vai escrever ele como herói. Né? Então são essas questões. Né? Mas não é assim, né? O quê? O governo vai chegar ao ponto que vai ser. Né? Vai chegar. Quando os espíritos melhores reencarnarem, quando nós formos melhores, quando nós pararmos de culpar os outros e assumirmos a nossa responsabilidade. Né? Porque infelizmente hoje, todas as lideranças políticas que nós tivemos nos últimos 100 anos são espíritos necessitados de prece, né? Que são mais apegados ao poder, que estão ali porque ganham dinheiro, infelizmente. Né? Ah, tem um ou outro, mas assim, você vê que são espíritos mais baixo nível, na maioria das vezes. Né? Alguns têm uma intenção boa em algum momento, outros têm outro. Né? Mas é uma energia muito ilusória, é um poder transitório muito grande. Aquilo ali acaba. Né? Então, assim, ainda está no ponto ainda de começarem a reencarnar os espíritos de luz para serem os nossos líderes. E vocês dizem, por que não reencarna? Porque a gente não ia votar neles. Começasse a aparecer um espírito, fazer campanha, fazer, gente, vamos distribuir o que nós temos, vamos ajudar, vamos ser pessoas melhores, vamos trabalhar no bem, não vai ter mais vantagem para ninguém, inclusive para você que votar em mim, eu não vou te dar vantagem, eu não vou te dar cargo, eu não vou te passar na frente na fila, eu não vou te dar desconto, né? Nós vamos seguir os nossos deveres acima de tudo, nada de direito, quem só dever. Pessoas não votam nele, não ganha pra nada, não. Nós não queremos, não. Né? Nós falamos muito, mas nós queremos. Os nossos líderes são o nosso reflexo. Né? Como você explica para alguém que Jesus não é Deus, que não são a mesma pessoa? Uai, pega a Bíblia lá e mostra lá. Né? Jesus falando, vou ao Pai porque o Pai é maior que mim. Outra, Jesus rezando. Né? Jesus orando. Se Jesus é Deus, para quem que ele estava rezando? Para quem ele fazia pré? Para ele mesmo? Eu me atende aí, eu estou rezando para mim mesmo aí, porque eu mesmo quero que eu mesmo me atenda o que eu mesmo estou pedindo para mim mesmo. Olha como é que isso é estranho. Se Jesus fosse Deus, ele não faria prece. Ele estava lá, ele resolvia tudo. Não faria prece para quê? Sou eu. Eu vou pedir para mim mesmo, falar assim, Marcelo, você me dá um copo d'água? Eu falo assim, beleza, Marcelo, eu vou lá e vou pegar aqui, Marcelo. Marcelo, toma um copo d'água. Obrigado, Marcelo. Muito bem. Não é um trem esquisito? Né? Com certeza Moisés é totalmente diferente. Era... Né? Não entendi o que você escreveu. Tem um livro muito bom sobre Moisés, chamado Faraó Mener-Pitar. Leia lá, do Rochester. Tá? E olha que eu gosto do Moisés, viu? Gosto muito. Né? Então você... o que acontece? Também explicar é uma coisa muito diferente. Voltando aqui um pouquinho na Marta aqui. Porque assim, quando a pessoa não quer entender, a gente não tem que. Também é um processo de amadurecimento. Tem muita coisa que a gente não entende, que a espiritualidade não vem aqui explicar pra gente, não. Porque nós não estamos prontos. Adianta o Lucas vir falar, Marcelo, você entendeu isso aqui tudo errado. Eu não estou pronto, eu não vou aceitar. Lucas, você tá doido, você tá falando isso comigo, eu não acredito em você não. Né? O que o Lucas vai fazer? Ele vai esperar o Marcelo amadurecer e criar situações de amadurecimento. O Marcelo começar a questionar, agora eu posso te falar nesse assunto. Entendeu? Muitas vezes a gente está muito preocupado em levar a verdade para os outros. Lembrar, gente, o consolo vem primeiro.
consola primeiro, depois instrui. Tá na hora de abraçar as pessoas. Consola, depois ensina. Se a pessoa quiser aprender. Então ela der conta também. Eu lembro uma vez que eu estava lá no meu serviço, lá no hospital, né? Aí chegou uma colega nossa de trabalho, ela foi me perguntar uns negócios de doutrina espírita. Aí eu empolguei com a moça, comecei a falar, não, porque nós viemos de outro planeta, que não tem capela, e tem sei lá o que, e espíritos exilados de capela, e Jesus, e galáxia, e não sei o que. A menina queria saber, basicamente, tá? O que aconteceu quando a pessoa desencarnava. Eu fiz um discurso metafísico sobre a doutrina espírita e o evangelho, fui falando. Não que eu teve um momento lá que eu acho que alguém me cutucou, que eu olhei pra ela assim, ela tava olhando pra mim, tipo, você não tá entendendo nada. Você fala, o que é isso? Tô dando pra fugir desse negócio. Nunca mais ela perguntou nada de doutrina espírita, porque eu entupi ela de informação que ela não queria, que não era a hora dela receber, né? Mas eu empolguei. É bom? Não. Né? Então nós temos que dosar, cada pessoa tem o seu momento. A pessoa acreditar que Jesus é Deus não faz mal para ela, não. O que faz mal para ela é acreditar que ela é Deus, no sentido de ser egoísta. Tem muita gente que acha que Jesus não é Deus e sabe, né? Que Jesus é o nosso mestre, nossa irmã, blá blá blá, aquela coisa toda, mas é egoísta. Ela se coloca como Deus, né? Às vezes a pessoa que não entende faz mais do que a gente, né? Então, vamos com calma, vai jogando, vai ensinando à medida que a pessoa pergunta, né? Jesus, Deus é Deus, com certeza, né? E eu sou eu, né? Jesus é nosso irmão mais velho, né? Jesus é o irmão mais velho da casa. É isso, pensa nisso, né? Vou para o Pai para vos preparar caminho, né? Quero que vocês sejam um comigo como eu sou um com o Pai. Quer dizer que você é Deus também? Ele está falando um nível, né? Pai que está no céu, sei que me ouves. Graças te dou ao Pai. Mas para quem ele está dando graça? Para ele mesmo? Ele é o Pai dele? Ele é ele? Faz raciocínio, né? Essa questão é complexa, né? Até por questão de respeito também. A gente tem que entender, tá, gente? Pessoal, nosso tempo, né, explodiu. Bom que nós conversamos muita coisa aqui, né? Vai ficar salvo isso tudo, tá? Desculpa aí se não deu para responder tudo, a gente tentou, né? É que tem cada assunto dá para fazer um estudo de horas, né? Mas foi bom, né, gente? Eu agradeço a todos aí que participaram com a gente, né? Peço a Jesus que possa nos envolver, nos instruir, né? Nos dar humildade para a gente entender que a gente tem muito que aprender, né? Que nas horas que o conhecimento for aparecendo, que a gente tem humildade, né? Para deixar de lado às vezes a ideia fixa e crescer junto, né? Com aquilo que a espiritualidade nos ensina, seja por que meio for. Às vezes na boca da criança tem um conceito espiritual profundíssimo, né? E a gente tem que, nossa, vou aprender isso, né? Pessoal, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, que o seu amor seja conosco, que a espiritualidade amiga possa nos envolver, que estejamos juntos e em paz. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Até quarta-feira, né? Quarta-feira nós temos de mediunidade. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.